samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho nesse imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém me espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano, e buscar todo o tempo que perdi. E buscar todo o tempo que perdi. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens fraternos, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmão, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos, aos céus a boa nova lei imortal. Homens fraternizai, o vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Isabel, estrela brilha no céu, a nos guiar no caminho do bem. Doce como mel é o teu proceder, adoçando o amargor do sofrer. Pacifica os conflitos do meu coração. Ensina-me a servir sem distinção, pois o verdadeiro
de ser cristão é amar. E um pão dado com carinho a quem sofre faminto é o desabrochar da flor em pleno inverno. É nascer o amor como Jesus nos ensinou. E o com carinho a quem sofre faminto é o desabrochar da flor em pleno inverno. É nascer o amor como Jesus nos ensinou. Fugir à mágoa terrena e ao sonho que faz sofrer, deixar o mundo sem pena será morrer. Fugir neste anseio infindo, a treva do anoitecer, buscar a aurora sorrindo será morrer. E ao grito que a dor arranca e o coração faz tremer, voar uma pomba branca será morrer. Lá vai a pomba voando, livre através dos espaços, sacode as asas cantando, quebrei meus laços. Aqui na amplidão liberta, quem pode ver os passos, deixei a prisão deserta, quebrei meus laços. Jesus, este vou vindo, há de amparar-me nos braços, enquanto eu direi sorrindo, quebrei meus laços. Estrada que devemos percorrer, bênçãos de amor e paz nós vamos encontrar, se dedicarmos aos caídos socorrer e de mãos dadas caminhar. Há tanta mágoa, tanto pranto e tanta dor, são corações cansados de tanto sofrer, necessitados de carinho e de amor, praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar
paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Laia, 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 laia. Praticando bem, mais felizes vamos ser. O mundo é escola e juntos vamos aprender a cultivar a paz e a caminhar sempre servindo. Na caridade acendemos nossa luz, progredindo assim sob o amparo de Jesus. Progredindo assim sob o amparo de Jesus. Ao anoitecer, em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma pra sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda, naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. E eu tão criança ainda, naquele lugar,
Olá, caros internautas, sejam bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, mais uma semana aqui para partilharmos e juntos aprendermos um pouco mais. O tema desta semana são os elementos gerais do universo ainda do livro 1 do Livro dos Espíritos. Vamos começar com a nossa leitura de preparação e com a prece. Como a leitura é do livro Construção do Amor, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o Espírito é Emmanuel. Ante o Evangelho. Realmente, por séculos sucessivos, temos realizados a transliteração do Evangelho em todos os climas culturais. Na senda de todos os povos, as boas novas de salvação surgem por florilégio religioso, revelando sentenças inimitáveis pelo seu conteúdo de beleza e sabedoria. Indubitavelmente, não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento que não essa, através da letra que constitui a base da instrução, clareando o pensamento. Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante, no gesto subtil ou nas aparências elogiáveis para demonstrar a assimilação do ensinamento transformador. Cristianismo não é somente a forma da civilização que nos propomos construir com Jesus. É, acima de tudo, essência dela mesma com que devemos plasmar o mundo novo em que as relações humanas representem o alicerce do reino de Deus. Urge, pois, configurar a revelação não apenas no tesouro verbalístico que nos lastreia as conquistas filosóficas e artísticas de quase 2 milénios. É indispensável que o apelo do grande renovador encontre resposta na consciência e no coração, em nossas ideias e em nossos sentimentos, a fim de que a fé se exprima em trabalho incessante na extensão do bem. Até hoje, a maioria das escolas cristãs tem adorado santos e apóstolos nos altares de pedra, mas como nunca necessitamos presentemente dos heróis do cristianismo nos tribunais e nas escolas, nos templos e nos hospitais, nos lares e nas oficinas, nos escritórios e nos campos, nos divertimentos e nas ruas. Há almas valorosas e decididas que se disponham a romper com os impedimentos do próprio egoísmo e da própria vaidade, entusiasmadas com a visão do porvir e libertas do pessimismo que negreja na volúpia da destruição por onde passa. Considerando qual aconteceu à mulher sofredora na praça pública, somos passíveis de condenação pela ociosidade com que vimos congelando as nossas melhores oportunidades de serviço. Todos nos encontramos à face do julgamento pelo delito de lesa consciência, de vez que temos adulterado a mensagem do divino benfeitor de 1000 modos em cada romagem no mundo. Jesus, porém, tolera-nos compassivo e reforma-nos o empréstimo do tempo e de valores novos. Mas, se é verdade que nenhum de nós está em condições de atirar a primeira pedra no irmão do caminho, cabe-nos a todos ouvir o Mestre inesquecível em sua amorosa e segura advertência: vai e não peques mais. Renovemo-nos, oferecendo ao mundo e à vida o que possuímos de melhor. Porquanto, se a ignorância era a nossa forma de sombra até ontem, pelo conhecimento de agora, podemos avançar para o futuro com a companhia de Jesus desde hoje. Envolvidos por estas mensagens de renovação, lembrando-nos que Jesus deve viver nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na forma como nos comportamos e sentimos, agradecemos aos espíritos amigos que sempre nos apoiam em todas as horas. Rogamos que nesta noite possam envolver cada lar que vai receber esta palestra com vibrações de luz e de amor, consolando os corações e iluminando os ambientes. Amado Jesus, que a tua paz seja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, Paula. Então, vamos dar continuidade ao tema
do Livro dos Espíritos, e hoje vamos falar sobre os elementos gerais do universo. Então, ainda na parte primeira, né, se vocês lembram, nós falamos sobre Deus, e hoje vamos falar sobre os elementos gerais do universo, que é a parte 2, capítulo 2. Esse tema, né, ele está subdividido em 4 tópicos. Primeiro, conhecimento do princípio das coisas, espírito e matéria, propriedades da matéria e espaço universal. Então, vamos abordar esses 4 temas. Bom, em relação a essa primeira parte, capítulo 2, do Livro dos Espíritos, ela é uma parte difícil da gente entender. Por quê? Porque os conhecimentos que ali estão, eles são conhecimentos profundos, né? E muitas das vezes eles não foram entendidos com a profundidade necessária por conta obviamente, né, do avanço tecnológico e moral da época, né? Nós lembramos que Kardec publicou a primeira versão em 1857, né? Ali no século XIX. Então, a gente vai ver hoje que muito conhecimento ali adquirido não era suficiente para a gente entender a profundidade desse capítulo, né? Então, eu considero a primeira parte uma das mais difíceis de ler, de entender, mas vamos aqui, com muita calma, né, tentar aqui perceber melhor o que a espiritualidade tentou trazer para nos orientar, né, nessa jornada. Então, o capítulo começa com a pergunta 17, né? E é uma pergunta que Kardec faz à espiritualidade, e a resposta talvez não tenha o agradado muito, ou, né, não era aquilo que ele esperava, né? Ele perguntou se era dado ao ser humano conhecer o princípio das coisas, né? Ele queria saber a origem de tudo, né? E os espíritos responderam bem diretamente, né? Não é possível. Deus não permite que tudo seja revelado ao ser humano neste mundo, né? Então isso poderia ser encarado como um balde de água fria, né? Principalmente se tratando de um cientista investigador como Kardec era, né? Mas eu acredito que essa limitação, né, essa limitação que Deus nos dá, ela é temporária, né? E a gente vai ver também hoje que muitas das vezes, quando Deus permite que a espiritualidade nos ajude, né, nos dê uma mão para que a gente entenda alguns conceitos, né, e algumas coisas que na nossa linguagem não faz muito sentido, ou a gente não compreende, Deus permite que essa comunicação aconteça, né, e que esse avanço ele aconteça fora do período temporal vigente ou necessário, né? Então, não era permitido, né, mas não significa dizer que um dia isso não vai ser permitido, né? Um dia todos nós vamos realmente entender profundamente e verdadeiramente o princípio de tudo, né? Então, na próxima pergunta, né, essa pergunta é uma das perguntas que eu considero tem várias, né, mas essa é uma das mais bonitas, né, a resposta, porque Kardec pergunta: então, um dia penetrará o ser humano o mistério das coisas que lhes são ocultas? E a resposta é o seguinte: o véu vai se levantando à proporção que o ser humano se depura. Mas conhecer certas coisas, faltam-lhe faculdades que ainda não possui. Então, reparem, esse véu, né, a gente pode representá-lo como o conhecimento, né? Conhecimento humano, conhecimento tecnológico, conhecimento moral, né? O adiantamento do espírito. Então, algumas coisas nós não conseguimos enxergar, né? Justamente porque nós estamos ainda a um nível material bem grosseiro, né? Mas esse véu, né, ele vai se levantando aos poucos, né, à medida que a civilização evolui, que a tecnologia e a ciência evolui, e à medida que esses conhecimentos vão chegando, né, e juntamente o ser humano vai se espiritualizando, né, o corpo humano vai se depurando, ou seja, vai se espiritualizando, a gente vai começando a enxergar melhor esse véu, né, e ele vai caindo aos nossos olhos. Então, adicionar a tudo isso, né,
existem faculdades, né, e aí é conhecimento, parte sensorial também, que hoje não nos permite entender algumas coisas, né? Então, esse é o motivo da dificuldade de nós entendermos o mistério das coisas, né? E essas duas perguntas, elas vão muito de encontro também à pergunta 10, né? Do capítulo de Deus, que era a pergunta se era possível o ser humano entender a natureza íntima de Deus, né? Isso está muito relacionado a essas duas perguntas. Então, vamos entender um pouco o que seria esse véu, né? Essa imagem, né, essa arte aí, mostra aí um pouco, né, da história da civilização em relação ao conhecimento da matéria, né? Então, esse capítulo a gente fala muito sobre a matéria, né? Esse desejo, né, dos cientistas saberem efetivamente o que era matéria, né? Isso começou lá na época da antiguidade, né? 450 anos depois de Cristo, os pensadores gregos, né, Demócrito e Leucipo, né, eles já pensavam nessa questão da matéria, né? E a matéria, eles pensavam que, bom, tudo pode ser divisível, né? Tudo vai se dividindo, a gente pode dividir as coisas. Só que chega num ponto que essa divisão não é mais possível, né? A gente vai dividindo até chegar na mínima unidade, pode-se assim dizer, né, da matéria que está se dividindo. E essa mínima unidade, né, da divisão, né, eles chamaram de átomo. Pela primeira vez teve esse termo, essa definição do termo átomo, né? E os átomos, segundo Demócrito e Leucipo, eles eram eternos e indivisíveis, né? E tinham diferentes formas e tamanhos. Depois a gente não está aí na arte, mas também tem o Aristóteles, né? Que também foi um outro pensador. E aí vigorou um pensamento da Idade Média até o Renascimento, né? Que a matéria em si, que era conhecida, ela era composta dos 4 elementos, né? Que é o fogo, a água, a terra, a água, o ar e o fogo. São os 4 elementos fundamentais, né? E esses eram os 4 elementos. E depois a gente sabe, né, estudando algumas obras, que existe uma palavra que é usada, que é a palavra quintessenciada, né? E o que é essa quinta essência da matéria, né? Esse quinto elemento, né? Eles chamaram de éter, né? Porque era um elemento volátil, sutil. Então, esse foi o termo designado. Mas esse termo éter, né, essa matéria, ela foi logo descartado porque a ciência não conseguia provar, né? Não conseguia provar as propriedades, não conseguia provar o éter, e aí foi descartado, né? Depois veio também a evolução, né, do conhecimento. O Lavoisier, que era um químico, né, que também estudou, também tem uma contribuição nessa parte de matéria, né? E a contribuição dele foi o estudo, né, da lei da conservação da massa, né? Ou seja, a matéria tinha uma massa inicial, né, e era sempre igual à massa final, né? Então, daí aquela famosa frase, né, que na natureza, né, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, né? Então, independente do que você faça com a matéria, né, ela sempre vai ter a mesma massa, né? E logo depois, né, no ano de 1803, veio um cientista, John Dalton, né? E aí ele cunhou uma ideia de matéria, né? Onde a matéria, né, ele pegou as ideias precursoras, né? E ele falou que a matéria era feita de átomos indivisíveis, né? A gente já sabia disso, né? Mas ele adicionou aí a questão dos átomos, da combinação entre esses compostos, né? Então esses átomos, eles poderiam se combinar, né? E essa combinação geraria as moléculas, né? E as moléculas, por fim, a matéria, né? E aí foi o famoso o modelo da bola de bilhar, né? Ele imaginou os átomos, né, como bolas de bilhares, e a combinação desses átomos, né, dando origem às moléculas e à matéria. E aí a gente eu chamo a atenção aqui pela questão do ano, né, 1803, porque logo depois a grande descoberta foi com o Joseph John Thomson, né? E aí ele introduziu o conceito, e aí foi a descoberta do elétron, né? E aí foi um marco bem importante. Mas essa descoberta do elétron, né, foi por volta ali do ano de 1897. Ou seja,
o Livro dos Espíritos já tinha saído a primeira versão, né? Então, o modelo vigente de matéria era o modelo do átomo indivisível, combinável em elementos, formando né, as moléculas. Então, era isso que Kardec e outros cientistas tinham de conhecimento sobre o que era a matéria, né? O que era formada a matéria. Mas aí, continuando, vamos dar um salto aqui, um pouco salto, só para a gente finalizar essa questão do conhecimento humano da matéria, né? Depois veio com a descoberta do elétron, né? Ou seja, um átomo com carga elétrica ali, veio o Thomson, né? E aí ele estabeleceu aí um modelo que ele chamou de modelo de pudim com passas, né? O que era isso? O átomo, né? Era o átomo, ele era composto de uma esfera completamente positiva, né? Que era a parte do pudim, e as passas seriam os elétrons carregados de carga negativa, né? E aí é interessante, porque ele acreditava que boa parte do átomo, né, era preenchido com carga positiva e algumas, né, pequenas, os elétrons ali com a carga negativa, né. Depois veio o Rutherford, né, e aí o Rutherford ele fez um experimento interessante, né. Ele descobriu que esse modelo de pudim com passas, Thomson, ele não era muito correto porque ele fez um experimento com raios catódicos, né. E aí ele imagina ele bombardeou ali com partículas gama, né, para provar ali o que é que tinha dentro ali, o que é que poderia ter dentro do átomo, né. E atrás tinha um ecrã, né, onde ele via ali o desvio ali dos raios. E aí ele teve algo surpreendente, né. Ele viu que a maioria dos raios passava direto, outros desviavam. Né, alguns desviavam e poucos ricocheteavam, né, ou seja, não passavam. E ali ele cunhou, né, isso ele fez uma folha de ouro. E aí ele percebeu que o átomo era majoritariamente vazio, né, tinha um núcleo pequeno, né, positivo, mas a maioria dele era vazio, né, então houve essa evolução aí. Depois, com o avanço da física, né, tanto a física clássica quanto a física quântica, veio o Niels Bohr, né, e aí ele introduziu a ideia de salto energético, né, salto quantizado de energia, ou seja, o elétron ele estava ali em órbita, né, ele orbitava, segundo o modelo de Rutherford, eles giravam em órbitas, e a cada salto quântico de energia, né, ele poderia saltar de uma órbita e outra, e esse salto emitia luz, né, um fóton. Então, a contribuição de Bohr foi introduzir esses saltos quânticos, né? E, mais recentemente, né, a física quântica, com vários nomes famosos, né, o Planck, o Einstein, Heisenberg, Strong, de Broglie e outros, né, eles finalmente estão ali estudando o conceito de matéria, de átomo, né, como uma onda, né, como uma partícula-onda. Né? Isso vem também do Einstein lá com a teoria da luz partícula-onda. Então é isso, esse é o véu, né? Essa é a ilustração do véu, e percebam que ele vai se levantando. A cada vez que eles se levantam, novos conceitos, né? Novas formas são nos mostradas de entender a matéria. Então, isso tudo para dizer que o seguinte, na pergunta 19, Kardec pergunta, pelas investigações científicas, o ser humano poderá desvendar algum dos segredos da natureza? E aí a resposta, a ciência lhe foi dada para o seu progresso em tudo, mas ele não pode ultrapassar os limites fixados com Deus. Isso aí faz referência direta à pergunta 17, mas é importante sublinhar aqui que a ciência, né, tudo aquilo, a arte anterior sobre o progresso do entendimento de matéria, né, ela é feito, né, para que a gente progrida, né. Então, como nós somos seres inteligentes, né, e o nosso destino é progredir, então a ciência é uma ferramenta que foi nos dada, né, através dos tempos, para que a gente comece a entender certas coisas e progredir, né, sempre no intuito de evoluir intelectualmente e moralmente. Né. Na pergunta 20 ele fala, além das investigações científicas, é permitido ao ser humano receber comunicações de ordem mais elevada sobre
o que escapa ao alcance dos seus sentidos? Essa pergunta é interessante, né? Ela é interessante porque o Kardec estava ali, ok, já que algumas coisas não nos é permitido saber, né? Os espíritos podem nos dar uma ajuda, né? E termos comunicações que a gente possa entender, né? Algo que a gente não consegue entender ou algo que a gente não consegue sentir. E a resposta era que sim, né? Que isso era possível. Tanto era possível como eu trouxe aqui alguns exemplos de casos famosos que isso foi que isso é ilustrado, né? Então os espíritos falam sim, se Deus julgar útil, né? Pode revelar os conhecimentos que a ciência não consegue adquirir. Então veja, às vezes dentro de um estudo, né, o que precede uma grande descoberta, há sempre uma revelação, né? Geralmente essa revelação, nesses casos que eu trouxe, elas vieram em sonhos, né? Então esse primeiro ilustração aí que mostra uma cobra, né? Isso aí é o Augusto Kekulé, que em 1865 estava estudando lá a estrutura hexagonal do benzeno, né? E aí ele, no sonho, né, ele sonhou com essas moléculas girando, né, como se fosse um círculo, e uma cobra, né, mordendo o próprio rabo, fazendo um movimento circular. Naquele momento ele teve um insight do conceito dos anéis aromáticos, né? Então dentro da química orgânica. Então esse conceito foi fundamental para a gente entender outros compostos orgânicos, né? Como, por exemplo, na petroquímica, tem muita questão dos anéis aromáticos. Na parte da farmacologia moderna, né, com o estudo dos plásticos, dos porímetros, que também se comportam dessa forma, os combustíveis, né, os hidrocarbonetos, e até na biologia, né, com os modelos helicoidais de DNA e RNA. Então, isso trouxe um avanço muito grande para essa área, né, através de um sonho, né, ou seja, de um desdobramento, no caso, através do sonho, né, e aí os espíritos dando esses insights, né. O outro exemplo é o Dmitri Mendeleev, né, e esse cientista, ele criou a tabela periódica, né, então o trabalho dele era ali organizar, porque antes tudo os elementos eram nos mostrados de uma forma caótica, né, sem nenhuma organização. Então Mendeleev queria entender como que seria essa organização, se teria alguma ordem, algum padrão matemático, enfim. Então esse foi o estudo dele. Ele quis trabalhar numa arquitetura organizada da matéria, né? E aí também através de sonho, né? Ele foi revelado para ele que existe uma ordem nisso, né? Existe uma razão que os elementos estão dispostos na natureza, né? E que não era caótico, era um organizado, tinha uma lógica, né? E através dessa lógica do estudo dele, ele montou uma tabela periódica com bastante precisão de, inclusive, elementos que ainda não existiam na época dele, né? Mas que ele deixou as lacunas lá. E o terceiro exemplo é o Nikolai Tesla, né? E que também teve um sonho, ele sonhava bastante, né? Então, um dos sonhos dele foi a criação da corrente alternada, né? Uma revolução para a época, porque era corrente contínua, isso demandava construir hidrelétricas muito próximas, enfim, tinha ali perdia ali, né, em relação à transmissão, e aí ele, num sonho, conseguiu inventar a corrente alternada, né? Bom, essa foi a primeira parte. Então, agora vamos falar de espírito e matéria, né? Pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por ele em algum momento? Somente Deus o sabe. Entretanto, algo há que a razão deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, nunca esteve inativo. Por mais distante que se presuma o começo da sua ação, é possível imaginá-lo na ociosidade um segundo que seja? E aí, na pergunta 22, continuando, geralmente se define a matéria como o que possui extensão, o que pode causar impressão em nossos sentidos e é impenetrável. Essas definições são exatas? Então veja, o Kardec, né, ele tinha um conceito, né, um modelo de matéria, e o modelo de matéria na época vigente era um modelo que a matéria tinha que ter algumas propriedades importantes, né, extensão, a gente vai ver a ponderabilidade também e outras, né. E ele perguntou, olha, a gente está correto, a gente está na linha correta de assumir que esses atributos, né, essas definições de atributos para a matéria são corretas? E a resposta foi que, do ponto de vista, são exatas, porque falais a partir do que conheceis. Mas olha que interessante, mas a matéria existe em estados que vos são desconhecidos.
Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil, que não cause nenhuma impressão aos vossos sentidos. Entretanto, é sempre matéria, embora para vós não seja. Então, olha que interessante, né? Lá na época, se conhecia poucos estados da matéria, né? Então, era mais o sólido, o líquido, o gasoso, né? E a gente aprende isso na escola, né? Mas, já naquela época, a espiritualidade alertava que não era só isso. A matéria poderia ter mais estados, né? Só que a gente não, pelo nosso conhecimento da época, nós não sabíamos, né? E quais eram esses estados, né? Então essa arte ilustra aí, tem mais estados, tá? Mas mais ou menos uns estados que a matéria tem, né? Então a matéria, né, você pode, a gente sabe dos principais, né? Sólido, líquido e gasoso, né? Só que se você aquece, se você dá energia, né? Por exemplo, um gelo, se você coloca a temperatura no gelo, ele vai derreter, vira água, né? Se você continuar aquecendo, continuando a dar energia, a água vai vaporizar, né? Se você continuar aquecendo, e aí mostra nesse gráfico aí, nós vai chegar em um ponto de temperatura que as moléculas vão começar a se quebrar, né? Os elétrons, as ligações entre os elétrons vão começar a se quebrar, né? E a partir desse momento, nesse nível macroscópico, é que a gente tem outros estados da matéria, né? Falo de alguns aí, né? Condensado, né? Sólido supersônico, plasma, né? Então, o plasma, o que é o plasma, né? Um estado que é conhecido para a gente. A gente tem ideia do plasma está nas luzes, né? Nas luzes, nos relâmpagos, né? É feito de plasma, ou seja, são os elétrons altamente ionizados, né? Com altas temperaturas, né? E aí são vários. Se você, da mesma forma que você dá energia, se você retirar energia, outros estados também são mostrados, né? Se você resfria a matéria até, por exemplo, ao zero absoluto, você vai ver ali comportamentos que vão começar a parecer estranhos, né, para a física clássica. E aí vem o advento da física quântica para tentar explicar algum desses comportamentos da matéria. O fato é que é difícil a gente definir o que é matéria, né? E é difícil para nós, mas os espíritos nos deram essa definição. Pergunta 22. Qual é a definição que podeis dar da matéria? A matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento que ele usa sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. Então, veja, se a gente considerar que temos o espírito, né, e o corpo físico, e entre eles, ou a espiritualidade, né, diz que existe a matéria, né, então a matéria ela pode ser tão grossa, né, quanto que a gente conhece hoje, que são esses, né, compostos por esses elementos que a gente viu na arte passada, quanto sutil, né, que aí a gente ainda não conhece, desconhece por conta de não ser sensorial. Então, baseado nisso, né, que a matéria é esse laço, onde o espírito precisa da matéria para, além de se comunicar, exercer a ação, né, sobre o corpo, né, é uma definição bem geral do que é matéria, né? Atende desde o corpo físico, né, até os espíritos superiores. E o que é o espírito, né? Pergunta 23 é o princípio inteligente do universo. É interessante isso aqui, essa pergunta, porque vocês percebam que até o momento o espírito é escrito com letra minúscula, né? Só depois, lá na frente, na parte 2, que Kardec começa a escrever espírito com letra maiúscula, com E maiúsculo. Isso tem uma explicação, né? A explicação é que o espírito com E maiúsculo já é o espírito consciente, né? Consciente da sua individualidade, né? Aqui ainda não, né? Nós somos criados por Deus, somos seres inteligentes criados por Deus, né? Mas essa inteligência não confundam com sabedoria, né? A gente foi criado ignorante para poder evoluir. Bom, continuando. Pergunta 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma de suas propriedades, como as cores, o som da luz e o som é o do ar? É do ar. Ambos são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência à matéria. Então aqui ele reforça novamente a importância da matéria, né, para os dois lados, né, tanto para a parte espiritual quanto para a parte física, né. Pergunta 27. Sendo assim, e aí Kardec conclui, né, já que existe matéria e espírito, ele quer
ter certeza, né? Então ele pergunta se há dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito. E a resposta é que sim, está correto, né? E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Então, reforçou-se novamente, né, a questão de Deus, a questão do Criador, né? Deus, causa primária de todas as coisas, né? Ele é a origem de tudo, né? Então, o que é o tudo? Né? Tudo está em tudo. Tudo é a matéria, é o espírito, né? Com E maiúsculo, com E minúsculo, né? E o corpo também, o corpo físico. Só que aí vem a parte difícil, né? É o mais. Né? Mas, ao elemento material, é necessário juntar o fluido universal. E aí, pela primeira vez, surge esse termo, fluido universal. Isso vai gerar uma confusão e objeto de estudo até hoje. Né? Hoje a gente ainda não sabe o que é o fluido universal. É necessário juntar o fluido universal que desempenha o papel de intermediário entre espírito e a matéria, propriamente dita. Muito grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então ele fala aí do fluido vital. A gente vai ter alguns insights do fluido vital daqui a pouco, mas queria sublinhar que pela primeira vez tem essa questão do fluido. Fluidos conhecidos eram os fluidos eletromagnético e elétrico, né? E aí um termo novo, né? Na nossa linguagem, fluido universal. Aqui é um slide que eu vou passar rapidamente, né? É só para mostrar a composição, o modelo padrão, né, da matéria. Como é que a matéria é composta por dentro, né? Já que a gente não consegue enxergar, mas a gente tem instrumentos que a gente consegue ver, né? Então a matéria, ela é formada, como eu falei, de átomos, né? Tem um núcleo do átomo positivo, tem os elétrons, e esses elétrons, eles podem ser, os prótons, no caso, eles podem ser divididos, né? E aí os prótons, o núcleo fica no centro, ele é pequeno, né? E existem os prótons e também os nêutrons. Os nêutrons são partículas que não têm carga elétrica, né? Os elétrons, eles ficam ao redor do núcleo, desse núcleo positivo, né? Eles têm uma carga elétrica negativa. Então, os prótons e os nêutrons, acreditava-se que eles eram as partículas fundamentais, e não são, né? Com a evolução, a gente sabe hoje que existem partículas menores, né? São os quarks. E os quarks, o próton é formado de 3 quarks, né? 2 quarks up e 1 quark down. E os nêutrons são formados também por 3 quarks, 1 quark up e 1 quark down, né? A diferença é que os quarks, eles só podem existir juntos, né? E a gente tem outras partículas. Eu não vou entrar em detalhe de cada uma delas, mas é só para vocês perceberem que a gente tem nessa imagem, né, partículas que constituem todo o material formado na Terra, né? A gente tem partículas subatômicas a nível subatômico, né? Que são partículas responsáveis pelo transporte, né? Partícula do transporte eletromagnético, né? O transporte da força nuclear. E tem a mais recente, o bóson de Higgs, né? Essa imagem está antiga, né? Porque na verdade, a imagem está antiga porque o bóson de Higgs, na verdade, está escrito aqui a ser descoberto, mas ele já foi descoberto, né? Acreditava-se que ele era a partícula de Deus, mas a gente sabe que não é. Tem coisa menor ainda. Tudo isso para mostrar que o átomo, ele não é indivisível, né? Tem mais coisa ali. E aí, né, Kardec ainda não satisfeito com a resposta das propriedades da matéria, ele pergunta, a ponderabilidade. Ponderabilidade é um atributo da matéria que tem peso, né, que é possível pesar. Ela é um atributo essencial da matéria? Então, a resposta é que da matéria, como entendem as pessoas na Terra, sim. Mas não da matéria considerada como um fluido universal. De novo aí, o fluido universal. Então, veja que essa matéria, né, fluido universal pode ser entendido também como uma espécie de matéria, né? E essa matéria é tão etérea e sutil que forma esse fluido, é imponderável para vós e não deixa de ser o princípio da vossa matéria pesada. Ou seja, é imponderável esse fluido universal. Ele não tem peso, pelo menos na concepção que a gente sabe, que a gente entende hoje o que é peso, né? Peso e massa. Pergunta 30. A matéria, ela é formada por um só ou por vários elementos? Um só elemento primitivo. Os corpos que considerais simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva, reforçando a arte anterior, né? De onde se originam as diversas propriedades da matéria? São modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem em determinadas circunstâncias. Pergunta 32, né? Conforme essa resposta, os sabores, os odores, as cores e o som e as qualidades venosas ou salutares dos corpos são apenas modificações de uma substância primitiva? Sim.
e sem dúvida só existe devido à disposição dos órgãos a percebê-la. E as moléculas têm uma forma determinada, Kardec continua, né? Sem dúvida, elas têm uma forma, mas não é apreciável por vós, claro, porque a instrumentalização para a gente verificar esse nível quântico, né, esse microscópico, só veio depois. Pergunta se a forma é constante ou variável. Ela é constante porque a gente está falando de moléculas elementares primitivas, né? Mas ela é variável das moléculas secundárias, que nada mais são do que aglomerações das primeiras. Bom, essa parte aqui é uma parte que eu vou passar um pouco rápido, porque é uma parte muito complexa, a gente vai ter oportunidade para estudar mais na frente, mas é o espaço universal, né? Então, essas duas hastes aí mostram o Einstein, né, que foi um dos grandes cientistas e estudiosos dessa parte do espaço. Ele criou uma equação, né, e essa equação aí chama equação do campo de Einstein, né? E essa equação ela é uma equação grande, complexa, a gente não precisa entrar em detalhes nela, mas é importante saber que ela representa a gravidade como Einstein projetou, né? Porque antes a gravidade era uma força do Newton e Einstein introduziu o conceito da teoria da relatividade, né? Da curvatura do espaço-tempo, o universo como se fosse plano, um tecido, né? Você colocar um objeto pesado, esse tecido se curva, e os objetos, que são as estrelas, né, os planetas, eles vão obedecer essa curvatura. Então, essa fórmula, ela diz o seguinte, ela fala que esse G aí é a curvatura do espaço-tempo, e esse T é a estrutura da matéria, ou seja, como que a matéria é organizada. Ela é interessante, essa fórmula, porque é uma fórmula que ela é geral, ou seja, da matéria a gente consegue tirar conclusões do espaço-tempo, e do espaço-tempo a gente consegue tirar conclusões da matéria. Com a evolução disso, né, a gente teve aí uma fórmula que é a equação geral do universo, onde diz que o universo é isotrópico e uniforme, né? E o Einstein ele tinha uma frase que ele gostava muito, que era o universo ele é eterno e imutável, né? Só que o problema aí é que a equação dele dizia que o universo era finito, né? E esse outro que está à direita, que é um físico, o Alexander Friedman, com a teoria, com a equação de campo do universo, ele dizia que o universo tinha um começo, um meio e um fim, né? Ou seja, contrariando lá o que o Einstein, a equação dele. Só que o Einstein introduziu aí a constante cosmológica, né? Ele não entendia muito bem o que era, mas ele introduziu para tornar o universo, ela funcionava como uma antigravidade, né, na fórmula, e aí ele conseguiu deixar a fórmula matemática igual como que ele acreditava, no universo eterno e imutável, né? E aí, duas perguntas finais, a gente vai se encaminhar aqui para o final, né, para confirmar toda essa teoria. O espaço universal é infinito ou limitado? Ele é infinito. Porque se fosse limitado, o que existiria para além de seus limites? Eu bem sei que isso confunde a razão. E todavia a tua razão te diz que não pode ser de outra forma. O mesmo raciocínio vale para o infinito em todas as coisas. Não é a vossa pequena espera que podereis compreender isso, né? Então tinha aquela dúvida, né? É finito ou não é infinito, né? O Einstein e o Friedman. E a espiritualidade tirou a dúvida e falou, não, é infinito. É infinito mesmo. E Einstein comprovou isso, né, com a constante cosmológica depois, com estudos mais à frente sobre a física quântica, né? Não vou entrar em detalhes aqui. Mas se descobriu que a constante cosmológica, ela funcionava mesmo como antigravidade, né? E aí ela apareceu como um elemento para estabilizar o universo, porque ao contrário tudo seria caos e o universo ia colapsar, né? Porque o universo ele explodiu com o Big Bang, era quente, né? E depois ele foi resfriando para dar origem à formação dos mundos. E se não tivesse nada que contrabalanceasse, continuasse dando energia àquele sistema alimentado, né? O universo ia ficar frio e ia colapsar. Só que tem uma energia, e essa energia a ciência acredita que é a energia escura, né? E essa energia escura, ela está presente em todo o universo, representa 70% do universo, né? E acredita-se que essa energia também está presente no vazio, né? Com os estudos, a gente sabe que existe o vazio, não é absolutamente vazio, né? Então vem a pergunta 36. O vazio absoluto existe em alguma parte do universo, universal? E a espiritualidade fala, não, nada está vazio. O que te parece vazio está ocupado por uma matéria, e aí eu sublinho aí, grifo matéria, que te escapa aos teus sentidos e aos teus instrumentos. Eu acredito que aqui que a espiritualidade está falando da matéria escura, né? Então, dizer que vazio absoluto não existe é, em comparação, você, por exemplo, você está
sobe uma montanha, vê um lago grande, e aí você vê aqui de cima aquele lago, ele está paradinho, né? Você vê um lago parado, absolutamente sem mexer. Mas se você descer e chegar próximo da água, você vai ver ondulações, né? E essa é a comparação. Então existe ali uma energia, né? Uma energia quântica ali dessas ondulações, né? E essa energia é a energia escura. A energia escura que está presente em todo lugar, nessa sala, em todo o universo. Nós não sabemos o que é, sabemos que ela existe, mas não sabemos o que é, a ciência ainda estuda, né? E acredita-se, né? Eu pelo menos acredito que essa energia é o chamado fluido universal, né? Que a gente viu referência em 2 perguntas anteriores. Bom, era isso que a gente queria passar. Vamos então para a prece final e em seguida o passe virtual. Vamos fechar então os nossos olhos, vamos serenar o nosso pensamento, agradecer a espiritualidade por esse momento onde podemos estudar junto, o que nos é permitido, né? Aprender um pouco mais sobre a origem de tudo, aprender um pouco mais sobre a nossa própria evolução. Obrigado, Deus, por nos permitir divulgar esse trabalho, ilumina para que a gente possa cada vez mais passar essa mensagem de conhecimento, de doutrina e de moralidade para cada vez mais pessoas. Obrigado a todas as pessoas aqui presentes que fazem parte desse trabalho. Agradecemos também aos espíritos presentes, superiores, que nos ajudam sempre. As pessoas que estão aqui. Vamos também pedir para que todos tenhamos um excelente resto de dia, excelente resto de semana, e que Deus esteja sempre conosco. Que assim seja. Paremos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça,
descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolve. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Agradecemos desde já a todos que nos acompanharam neste estudo e lançamos o convite para continuar com este tema na próxima semana. Vamos juntos caminhando e aprendendo, entendendo melhor o Livro dos Espíritos, que é a base de toda a nossa doutrina. Que a paz de Jesus envolva os vossos corações e vou passar ao Joel para ele também se despedir de vocês. Muito obrigada, Joel, pela palestra. Obrigado, Paula. Queria reforçar o convite, espero que vocês tenham gostado. E a gente continua, né, no Livro dos Espíritos, na próxima semana, com o capítulo 3, e a gente espera que todos novamente aqui nesse mesmo horário. Obrigado e até lá.